Comprei os marcadores queridinhos do momento. Então eu comprei aqui o kit de 120 canetas. A minha caixa veio um pouquinho amassada, eu coloquei aqui uma fitinha pra não estragar mais. Mas chegou hoje. Eu não me lembro certinho o dia que eu pedi, mas foi no final do mês passado. Chegou rápido, chegou uma semana antes do previsto. Como eu já disse aqui em um dos outros vídeos, eu queria essas canetas já faz muito tempo, principalmente pra eu pintar os livrinhos lá, Mistérios da Disney. Porém, eu tinha comprado um outro kit, era um pouco mais em conta, que foi o Grape Markers. Grape Brush Markers. Ele é dual, né? Então tem duas pontas, a caneta é brush também, é acrílica normal, tem uma cobertura boa, porém ele vem 36 canetas, né, com 72 cores, e eu tava sentindo falta de muitas cores, além de eu ter sentido que as canetas que eu uso bastante acabou assim muito rápido, tá? Então a caneta azul claro, que eu usei muito pra fazer céu, verde, né, pra fazer grama, então espaços maiores assim, acabou muito rápido. E como eu já tava querendo comprar esse daqui há muito tempo, eu decidi. Então, acabei comprando e trouxe aqui. Eu abri a caixa, como eu falei pra vocês, eu só abri aqui pra ver como que era, tudo certinho, mas ainda não testei as canetas nem nada, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele vem aqui, ó, nessa caixinha. Falei, esse daqui é o de 120 cores, é uma caixinha grande, pesadinha. Eu vou tirar aqui essa parte de cima da caixa. E aqui, logo de cara, a gente já vê o swatch aqui que a gente pode fazer com as canetas, né? Então tem toda a numeração aqui das canetas pra gente marcar certinho. Porém, eu tenho uma mania já. Eu fiz com as outras canetas. E também, porque depois eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu faço isso. Eu escaneio, né? Isso daqui eu tiro uma cópia dessa parte aqui. Então eu tô até aqui com ele já pronto aqui, ó. Eu imprimi aqui numa folha mais grossinha pra fazer esse swatch separado. E depois eu vou fazer um outro. Depois eu vou mostrar pra vocês porquê, né, que eu faço esse separado. Quem aí me acompanha há algum tempo já sabe o porquê que eu faço isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, já abre aqui do ladinho, são 5 fileiras de cores. Gente, é muita cor. Bastante cor mesmo. Eu que tava sentindo muita falta. Na hora que eu abri, assim, que nem eu falei, eu só abri até aqui, não tirei nada, não testei nada. Mas eu fiquei muito contente, porque agora tem cor, vários tons de azul, de verde, salmãozinho. Enfim, eu tô assim, agora vai, né, pra pintar os meus desenhos. E uma outra coisinha também que eu vi, eu não vi ainda o que tem aqui dentro, tá, se tem alguma coisinha, mas logo que eu abri já caiu um saquinho aqui, que eu nem sei, aqui, eu coloquei ele aqui, ó, que eu achei super interessante, aqui, esse daqui, ó, que são pontas da caneta pra se alguma estragar, acaba amolecendo, vamos dizer assim, e aí você não consegue fazer o cantinho com tanta precisão no desenho. Pelo menos eu achei um saquinho, vou abrir, vou ver se tem mais alguma coisa. 5 pontinhas, é a pontinha que encaixa na caneta, perfeita. Então, se estragar alguma, eu consigo colocar. E aqui, ó, a caneta, vou pegar uma pra vocês verem. Como eu disse, eu ainda não testei nenhuma. Vou testar aqui com vocês pra ver se estão todas funcionando. Ela é desse jeito. Essa daqui não é dual, então ela tem só uma ponta mesmo. Como eu já falei, né, do outro kit, esse daqui é o marcador acrílico, que é a base de água, que é aquele que não passa pro outro lado da folha. Você pode pintar pedra, vidro, madeira, enfim, várias coisas. Porque é aquele tipo de tinta que, quando seca, parece mesmo uma tinta... Como que eu vou falar? Ela tampa, sabe? É aquele tipo de caneta que você passa uma cor, depois você passa outra por cima, se a de baixo já estiver seca, você consegue tampar a tinta de baixo. Então é muito legal. Transparente, acho que pra você conseguir ver a quantidade na hora que vai começando a baixar. A única coisa que eu não procurei saber ainda é se ela tem aqueles tubinhos, sabe? Pra repor quando acaba. Eu preciso dar uma olhadinha nisso. Eu tenho quase certeza que eu vi alguma coisa sobre isso. Então, esse daqui, né, são 120 cores. Mas será que ela vem? Ai, que legal! Olha, você puxa. Ó, como ela abre. Ui! Ela vem assim, ó, pra frente. Ah, eu achei que saía. Ela não sai. É só pra parar aqui pra você conseguir utilizar na hora que você tá pintando. Olha que legal! Então, você consegue ter acesso aqui às cores, pra não ter que ficar pegando ali a pontinha. Então, você consegue aqui, ó,
Fica bem mais fácil mesmo de usar. Desse lado, né, como eu falei, vem o swatch aqui com as cores, os números, tudo certinho. Aqui na tampa você tem a cor. Bom, essa daqui é o 700. Você pinta aqui pra você ver certinho como fica no papel. Vou mostrar pra vocês. E aqui, se vocês virarem a caixa, ó, do outro lado, tem os nomes das cores. E o número também pra você saber. Por quê? Porque aqui não tem nome. Então, ó, por exemplo, essa daqui que é a número 700. Deixa eu ver se tá em ordem. Acho que não tá em ordem numérica, não. Aqui, ó. 700, Cream Yellow. Então, é pra ficar mais ou menos dessa cor aqui. Mas a gente vai fazer o swatch pra gente ter certeza. Então, aqui atrás você consegue, sim, ver as cores. Aqui tá separadinho por tons, ó. Então, os tons de verde, tons aqui de amarelo, laranja. Aqui já indo pra um outro misturadinho ali com verde, né, marronzinho. Aqui os rosinhas com vermelho, roxo, azul mais clarinho. E aqui os mais básicos, branco, cinza, preto. Agora a gente vai fazer o swatch pra gente ver certinho como é que elas são. Então, aqui, as minhas cores, eu tenho quase certeza que elas estão fora de ordem. Na hora que eu tirei, que eu fiz que eu escaneei, saiu aqui, eu escaneei a caixa cheia, né? Então apareceu aqui, mas depois a gente corta isso daqui bonitinho. Eu peguei um papel mais grossinho, mas como eu falei pra vocês, ela não é o tipo de tinta que passa pro outro lado da folha. Mesmo se for aí uma folha mais fina, não tem problema. Então o que eu vou fazer agora é testar as cores, porém eu vou ter que, acho que ir procurando. Não, eu acho que tava na... Não, não tá. Eu ia falar, eu acho que tá na ordem, mas não tá, não. Pelo menos aqui do que eu tô vendo, tá mais ou menos, assim. Então, vamos tentar aqui seguindo e depois eu organizo aqui do jeito que eu achar melhor. Conforme lá atrás, né, que tá tudo separadinho, tons de verde, e aí eu deixo tudo arrumadinho. Eu vou ir pegando aqui essas canetas e vou deixando separadas, as cores que eu já fizer, vou pondo aqui do ladinho. Então, aqui, ó, 706... Opa, vamos puxar assim, né? Já que eu vi que tem essa opção pra ficar mais fácil. Então, a primeira aqui é a 706, que já tá aqui. É um tom bem clarinho. Eu não sei... Ui! Eu não sei se ela já vem com a pontinha molhadinha ou não, mas vamos descobrir. Ai, gente, é tão satisfatório. Olha... Realmente, a pontinha dela, né, parece um pincel mesmo, conforme você vai passando. Eu ainda tô na primeira, mas já deu pra perceber que ela é bem molhadinha. E ela seca rápido, já tá secando. Então, eu vou passar mais uma camadinha aqui, porque como foi a primeira passada, de repente ela não tava tão forte. É uma cor bem clarinha, né? Geralmente, essas cores que são mais claras, ou a gente tem que passar mais de uma camada pra tampar, por exemplo, se eu fosse passar por cima do número, sabe? Para o número não ficar aparecendo, às vezes a gente tem que passar mais que uma camada. Porém, pode acontecer de funcionar bem e tal. Vamos ver essa daqui na hora que a gente for pintar realmente. Então, agora é a 627, já tô vendo ela aqui. Um verdinho mais claro. Ai, a ponta dela tá perfeitinha pra fazer os cantinhos e tudo mais. Vou tentar nem apertar muito ela no papel, que é pra não estragar, que é pra ela ficar durinha. Porque realmente faz toda a diferença. A outra teve umas que quando elas estavam acabando, eu acabei apertando pra ver, né, se saía mais a tinta ali, se meio que dá uma... E acabou ficando meio mole a ponta, mas ela durinha assim, ó, perfeita pra fazer aqui os cantinhos. Também muito bonita essa cor. E ela seca super rápido, gente, olha, já dá pra perceber aqui que tá praticamente seca. 730, já tá aqui. Enquanto eu estiver achando as cores, eu vou na ordem, tá, gente? Se por acaso eu começar a ficar muito perdida, aí eu vou fazendo com qualquer uma. Então, bora lá. Essa daqui parece mais um neon, a cor, vamos ver. Por enquanto, até parece que elas estão bem assim, a cor da tampa mesmo. Talvez um pouquinho mais escura do que a tampa. Mas vamos como fala, comparar aqui a tampa com essa daqui.
É essa daqui. Bom, é que na hora que ela seca, ela dá uma escurecida, né? Eu ia falar, essa daqui tá um pouco mais clara, mas vamos esperar secar. Eu tô achando que a primeira passada já tá ficando uma cor legal. Até porque eu aprendi isso da pior maneira. Se a gente fica nas cores mais claras, a gente fica ali tentando tampar e passa uma camada, e passa a segunda camada, passa a terceira camada, a gente só vai gastando tinta e às vezes não tampa, gente. Então é melhor desistir e deixar ali o número aparecendo mesmo, se a cor for muito clara, né? Então, ó, ela tá bem parecida aqui com a cor da tampa. Número 700. Essa já é um amarelo mais forte. Meia 69. Essa daqui, né? Acredito que sim, porque eu tinha lido como 699, só se tiver alguma outra aí no meio do caminho, mas acredito que seja essa, por ela estar aqui em cima, junto com as outras. Muito bonito. Acho que eu vou achar todas muito bonitas. 707. Por enquanto eu tô achando todas elas muito parecidas com as cores da tampa. 62 na meia. Sete, três, dois. Aqui eu já acho que ela não tá na ordem daqui de trás mesmo. Porque aqui atrás, se a gente olhar, ó, são todos os primeiros, tá de ponta cabeça, a gente pensa. Todos os primeiros tons são tons de verde, tá vendo? Não tem amarelinhos, os amarelinhos estão aqui, ó. Então eu acredito que essa ordem aqui seja outra mesmo, porque o amarelo, ó, 732 tá aqui, separadinho, tá vendo? Então depois eu vou separar elas nessa ordem aqui. Mas, vou fazendo o swatch aqui na cor que ele tá aqui pra mim mesmo. Se bem que se depois eu for seguir esse daqui, seria mais fácil eu colocar nessa ordem, né? Mas vamos ver, vamos lá. Depois eu resolvo isso, que eu achar que fica mais fácil de encontrar a caneta, porque agora eu tenho bastante caneta. Então, 719, certinho. Agora eu fico até meio receosa de passar ela no papel, sabe? Tipo, eu não quero forçar ela de jeito nenhum. Tô até com medo de passar pra não estragar a pontinha. Porque essa pontinha, gente, faz toda a diferença na hora de fazer os contorninhos. E isso que eu ia falar, ó, eu tô aqui passando, né? Realmente, não adianta você ficar passando mais tinta por cima enquanto ela ainda não seca, gente, porque é igual esmalte. Se você não espera a primeira camada secar, na hora que você vai passar a segunda, acaba tirando a tinta que já tá no papel. Então, no papel,
seja lá, né, onde você tá usando. Então, é melhor esperar secar mesmo a primeira. Então, vamos lá. 703. É isso que eu falei, ó. Às vezes a gente acha que a cor tá muito clara, aí você quer passar mais uma camada, então espera secar e depois passar outra. Eu ainda tô ali, eu já quero passar a segunda camada, mas se você não esperar... Eu não vou passar, tá, aqui, mas ali na hora que eu tô fazendo eu já quero passar, mas não pode, porque senão não vai adiantar nada. Essa daqui... Eu até esqueci de mostrar a pontinha de perto, né? Aquela hora eu mostrei a ponta separada, mas, enfim, a ponta dela, né? Essa daqui tá com uma pontinha amarelinha, mas eu acredito que o tom dela seja mesmo mais clarinho. Ó. Talvez... Ah, é. Ficou mais clarinho mesmo. Talvez era um pouquinho de tinta ali que tava acumulado. Sete, 7. É, dá pra perceber, tá vendo? Essa daqui também, ó, veio... Tá parecendo que tem um pouquinho de líquido ali. Deixa eu ver. Dá pra ouvir o líquido chacoalhando dentro da caneta. Deve ter alguma bolinha lá dentro que fica misturando. É, continua molhada. A aguinha continua ali, o líquido não misturou. Mas vou passar mesmo assim, porque na outra saiu, tá vendo? Ó, a pontinha mais escura. Mas a hora que você começa a passar, já misturou tudo, saiu aquela pontinha. E aí vem a cor original. Tá vendo? Aqui eu dei uma borradinha, ó, ela já tampou o risquinho. Então, não é uma caneta que fica transparente, né? O contorno, se você passar por cima dele, ela vai tampar o contorno. 624. Eu acredito que aqui deva ir dos tons mais claros para os tons mais escuros, talvez. Independente da cor, né? Porque a gente já passou aqui pelo verde, amarelo, agora rosinha. 704. Um pouquinho mais puxado pro salmão, mas bem clarinho também. Apesar de ser uma cor clara, essa daqui já me pareceu que ela é bem pigmentada. Eu senti uma grande diferença dessa para essa. Sete, dois, três. Meia, 5, 8. Essa também já é bem mais forte que a anterior. Se vocês estiverem ouvindo um ronco aí, é o Chico que tá dormindo ali na caminha dele. Realmente, gente, não tá na ordem, tá tudo meio misturado, mas ainda tô na primeira fileira aqui de cima. Ó, essa daqui, apesar de ser
clara, deu pra perceber que ela tem bastante pigmento. O que eu tô falando de bastante pigmento é que dá pra perceber que ela tampa bastante, tá, gente? Não é tão clarinho. Até agora, a única, assim, que eu achei, talvez tenha que passar uma segunda camada, foi essa 719. Deve estar dando pra ver uma marquinha no meio dela. Porém, foi aquela que eu tentei fazer a segunda camada, então talvez ela tá com essa marquinha por isso. Eu acabei tirando a tinta, porque eu não esperei secar a primeira camada. Agora eu tô me policiando aqui pra passar só uma. Ó, essa já é bem mais clarinha. Nossa, eu acho essa cor muito bonita. 745. Ficaria um tom entre o azul e entre o lilás. A ponta dessa daqui tá bem mais firme que das outras, eu achei. Senti diferença. Bem mais durinha. Agora já deu uma amolecidinha. Talvez é o primeiro contato da pontinha com a superfície. Tá vendo, ó? Esse azul aqui, ele é um azul super claro, porém eu senti que ele tem uma ótima cobertura, mesmo sendo um tom claro. No geral, eu acho que todas elas, né? Tirando essa daqui, que foi aquela que eu passei 2 vezes, mas eu tô gostando bastante da cobertura dela. 819. É quase um branco, mas é um cinza bem clarinho. O 600 eu acredito que seja o branco, até porque eu não tô vendo mais nenhuma aqui tão clara, então é o branco mesmo, não é cinza. Então eu vou passar aqui só pra gente ver a cobertura, mas... Nossa, ela tampa. Não senti que vai ficar aparecendo nada do outro lado, não. A gente vai descobrir na hora de pintar o desenho, mas gostei. Ficou, ó, bem branquinho. E agora, a última da primeira fileira aqui, a 686, que também é um tom de cinza. Todas elas vêm uma tintinha um pouquinho amarelado, tá vendo aqui dentro, ó? E a pontinha, independente da cor. Então, na hora que eu começo, ó, sai um tomzinho de amarelo, mas depois já mistura e sai a cor normal. Acredito que seja mesmo da caneta ficar parada, né? Então, terminei aqui a minha primeira fileira, tá? Gostei, nenhuma falhou, até porque, né, ela teria que estar seca para falhar, mas gostei da cobertura delas. Não senti assim, né, como eu já falei, tirando essa daqui, todas elas eu achei que cobriu muito bem, até a branca, tô assim impressionada mesmo, porque são cores bem clarinhas. Então agora eu vou fazendo aqui essas próximas e aí qualquer comentário eu vou falando aqui com vocês.
Uma coisa que eu queria comentar com vocês, pessoal, agora que eu tô acabando aqui, essa fileira, na hora de você pintar, sempre tentar pintar com a caneta tombadinha, tá? Isso vai facilitar, vai te ajudar, né, a não estragar a ponta ou a não estragar a ponta tão rápido. Porque às vezes parece óbvio, mas pode não ser tão óbvio assim, que se você pintar, né, com a ponta dela, assim, você vai acabar estragando, né, amolecendo essa ponta mais rápido. Então, eu acho uma dica legal. Quando você for pintar, né, principalmente com essa daqui, os marcadores touch também eu faço isso. Eu nunca pinto, né, com a ponta, eu sempre pinto de ladinho, assim. Mas principalmente essa daqui que tem... É como se fosse um pincel mesmo. Quando você vai utilizar o pincel, né, você não faz assim. Você tem que dar aquelas pinceladas mais de ladinho, né? Então aqui com a caneta seria mais ou menos nesse mesmo pensamento. Então sempre tentar usar ali o ladinho da ponta, né, o do brush ali, pra você não amolecer a ponta da sua caneta tão rápido. Então eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, ó. Cheguei aqui no final da segunda fileira, também tô impressionada, gente, gostei muito da cobertura da caneta. Essa segunda aqui também eu não achei nenhuma, assim, nem as mais clarinhas, não achei, assim, que ficou nada aparente, né, por trás. Lógico que a gente vai ter que pintar depois por cima de alguma coisa, assim, pra saber, então só na hora do desenho. Mas essa fileira aqui também gostei bastante. Então agora... vou para a terceira. Então, aqui na caixinha, né, elas vieram realmente na fileira correta, tá? Então, todas as aqui estavam na segunda fileira, porém, elas vieram misturadas ali dentro daquela fileira. Mas, tá dando pra achar fácil, então, vou colocar aqui de volta essas aqui e vamos para a terceira fileira. Acabei a terceira fileira, e eu já tinha percebido isso na carreira anterior, né, mas agora deu pra ter certeza. Ele tá mais ou menos na ordem daquele swatch colorido que eu mostrei pra vocês, onde tem os nomes. Então, nesse cantinho aqui, os tons de verde, depois os tonzinhos de amarelo indo pro laranja e vermelho, rosinha, lilás, azul, até chegar aqui nos básicos, né, branco, preto, cinza. Só não tá certinho naquela ordem, porque tinham mais de 5, assim, fileirinhas, né? Mas é mais ou menos aquilo. Então, aqui na hora que eu abri a caixa, como tava tudo desorganizado, não deu pra perceber, né? Mas, como eu falei, eles vieram na fileira certa, porém, tava tudo misturado. Agora, se vocês perceberem, ó, as 3 fileiras, né, que eu já fiz aqui de cima, que eu já fui arrumando, ó, ela já tá aqui, ó, verdinho, amarelinho, indo pro laranja, vermelho, rosa, lilás, azulzinho, até chegar aqui nos cinzas. Então, as últimas duas aqui, elas ainda estão misturadas, tá vendo? Tem verde pra cá, amarelo e cinza pra cá. Então, agora eu vou organizar essas duas últimas, fazendo aqui as últimas 2 fileirinhas. E aí, então, eu acredito que vai ficar mesmo assim até aqui no último. Então, bora lá continuar mais uma fileirinha aqui, as duas de baixo.
Ó, então aqui já deu pra perceber que as cores ficaram bem mais escuras, né, do que as daqui de cima. Então elas vão escurecendo um pouquinho, então acredito que aqui embaixo, né, vai ficar bem mais... Então, não bem mais escuro, né, até porque aqui a gente já tem, né, os azuis mais escuros, cinza, né, os verdes. Deve ficar aqui mais ou menos, mas eu falo assim, em comparação a, né, aqui deve ser os mais claros mesmo, aqui, com certeza aqui os mais escuros. Então, bora lá pra última fileira. E uma coisa que eu tô muito ansiosa, mas que eu ainda não vou virar pra ver, é a parte de trás da folha, né? Que não é pra passar nada, mas vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Mas vamos continuar, vou terminar aqui e aí finalizando a gente vira a folha pra ver como ficou. Então, finalizei aqui todas as cores. A minha primeira impressão, pintando aqui só o swatch, é perfeita. Eu achei as cores bem pigmentadas, tanto as claras quanto as escuras. Claro que as escuras tampam bem mais, mas até as clarinhas eu achei que elas ficaram bem, não ficou manchado nem nada. Quando eu pintar um desenho, ou até quando eu já tiver usado mais, eu falo como que tá ali a questão de quantidade, se tá durando bastante, ponta, se tá amolecendo, se tá durando bastante, enfim. E também a respeito das cores no papel, se vai tampar certinho o desenho, se não vai. Mas é isso, de primeira, assim, eu gostei muito, 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 tô impressionada. E é aquilo lá que eu falei mesmo, então, se a gente olhar aqui atrás da caixa, né, naquela outra parte que eu tinha mostrado pra vocês, aqui, ó, atrás ficou mais ou menos, né, porque aqui são várias fileirinhas. Então, os verdinhos, depois amarelo, laranja, indo aqui pros vermelhinhos, marrons, lilás, azul e aqui no finalzinho, branco, cinza e preto. Eu vou manter nessa ordem aqui, porque aí ela fica certinho, né, os tons. Então agora já tá tudo arrumadinho, os tons já estão aqui certinho, então fica mais fácil. Ah, quero verde, então já sei que eu tenho que vir aqui no comecinho. Aqui eu só vou recortar então agora, deixa eu pegar aqui a minha tesoura, pra ficar bonitinho, né, não ficar essa folha enorme. Vou só cortar aqui. Olha lá, vai ficar assim, ó. E aí eu vou deixar esse swatch aqui dentro da caixa. E aí eu não vou estragar a minha caixinha, eu vou deixar ela assim. Mas eu tenho aqui todas as cores como ficam no papel. E aqui, né, como eu disse, na parte de trás não transfere, então você pode pintar sem medo, sem problema. Mesmo que fosse um papel mais fino, ela não é uma tinta que transfere para o outro lado, então não precisa aí colocar proteção no seu livro, nem ter medo, né, se for um desenho que tenha outra coisa do outro lado da folha, porque ela não vai passar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, se você tem alguma dúvida, os comentários são sempre muito bem-vindos. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um super beijo, tchauzinho!